Olá pessoal, bom dia, beleza? Então vamos lá para a nossa aula então. Antes de começar, eu quero pedir desculpas para vocês em relação aos ruídos externos. Barulho de caminhão, latido de cachorro, tá? Infelizmente não tem como retirá-los, desde já peço desculpas. Então vamos lá para a nossa aula. Colégio Municipal Santa Terezinha, Educação, o Caminho para Vencer. Geografia de primeiro ano médio, professor Júlio. Então hoje a gente vai ver um pouco da cartografia, né? Que é a parte da geografia que estuda a questão de representação cartográfica, que são os mapas. Conteúdo da semana é como calcular escala cartográfica. Escala cartográfica. O que é escala cartográfica? Escala é a parte do mapa que indica a relação de proporção entre as suas dimensões e as dimensões real da área representada. Então a cartografia ela tem um papel importantíssimo aí, né? Essa questão aí é a questão matemática, ou seja, fazer uma redução, né? Uma redução proporcional, né? Que seja exata da área que foi mapeada, né? Vamos imaginar o mapa mundi, a representação dele, né? É muito reduzida, né? Muito reduzida. Então, o que é feito? Como se faz esses cálculos? É o que a gente vai ver agora, né? Nós, né, precisamos aprender, né, a fazer a leitura do mapa, né? A leitura do mapa. Então, eu vejo o mapa, eu tenho que saber o que tem nele, né? O que representa, o tamanho da área que foi mapeada, né? O que ele quer mostrar para mim. Isso que é importante na questão da cartografia. Vamos lá. Tipos de escala. Escala gráfica é uma delas. É a representação visual da escala e utiliza uma linha dividida em partes iguais. A escala gráfica seria representada em uma das seguintes formas. Imagine que cada espaço possui 1 centímetro. Então aqui eu tenho uma escala. Seria uma escala que teria no mapa qualquer, né? Ela pode ser representada dessa forma e dessa. Há uma questão bastante interessante, né? Vou pegar um lápis aqui. Aqui, ó. Aqui, usualmente, tem 1 centímetro. Essa escala é medida em quilômetros, tá? É importante você ver essa unidade de medida, né? Ela pode vir em metro, em quilômetro, qualquer medida de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Usualmente, utiliza-se, né, quando a escala é bem pequena, para representar, por exemplo, uma maquete, ela vem em centímetros. Para representar, por exemplo, desenho de uma planta de uma casa, ela vem em metros. Uma distância maior, por exemplo, distância de 2 cidades é quilômetro. Então as básicas, centímetro, metro e quilômetro. É importante vocês observar esse fator aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Com o auxílio de uma régua, eu vou ver se tem realmente 1 centímetro. Se tem, logicamente eu vou saber que essa representação diz para mim o seguinte, que cada centímetro no mapa, né, equivalem a 3 quilômetros na realidade. Ah, mas por que ele pôs 6 aqui? Obviamente, se tem um aqui, aqui tem 2. 2 quilômetros, se um representa 3, 2 representa 3, representa 6. E assim sucessivamente, né? Então 3 centímetros vão ser 9 quilômetros. Cada centímetro, 3 quilômetros. Lá dentro do mapa que tem essa escala gráfica. Tá? Uma questão interessante aqui na escala gráfica, que ela é mais fácil.
Tá? A vantagem da escala gráfica está em oferecer uma impressão visual da proporção entre o mapa e a realidade. Além disso, para ampliar o mapa, não é necessário recalcular a escala, basta ampliar a escala gráfica junto, que torna mais fácil o seu manuseio. Então, na escala gráfica, se eu quero ampliar o mapa, eu vou ampliá-lo, né? E a escala, que é a escala gráfica, amplia junto, né? Esse 1 centímetro vai transformar em 2. Então, isso aí, né, é mais fácil de se manusear, de se fazer, de se estabelecer uma escala, né? Você que provavelmente vai fazer trabalhos escolares, quando você for, né, ampliar, cuidado com essa ampliação, que você vai perder o seu, a qualidade, né, ou, né, a essência do seu mapa, porque você vai ampliar uma escala junto, né? Para ampliar, você tem que tomar cuidado com isso. Você vai ter que ampliar de forma que isso aqui se transforme em 2 centímetros, né? Então é uma coisa interessante aí, né? Essa escala ela é mais fácil que a escala gráfica. Aqui eu tenho a representação de uma escala gráfica, né, que está aqui, né? Então eu vou fazer a medida aqui, né? Eu não tenho a régua, mas eu vou pensar que isso aqui seja 2 centímetros. E se for 2 centímetros, aí 1 centímetro é quanto? Basta dividir isso aqui por 2, eu vou saber quanto que é 1 centímetro, tá? 1 centímetro. Então eu vou utilizar aqui, né? Como estamos aí em cálculos, né? Eu posso utilizar a calculadora. Eu vou lá, né, dividir 346 dividido por 2. Eu vou ter um valor de 173. Quer dizer que 1 centímetro é 173. O que é isso? Então eu vou pegar 2 pontos aqui, né? Aqui. Eu vou fazer uma medida em linha reta. Eu vou ter o que aqui? Suponhamos 6 centímetros. 6 centímetros. Tá? Eu sei que cada 1 centímetro é 173 quilômetros. Confundi um pouquinho aqui, né? Confundiu não, peraí. Que eu supus que aqui tenha 2 centímetros. Se 2 centímetros tem 346, eu dividi por 2 e peguei esse valor de 1 centímetro. Eu quero saber quanto que é isso aqui. O que eu vou fazer? 173 vezes 6. Então eu vou utilizar a calculadora para andar mais rápido. 173 vezes 6 vai dar 1038 quilômetros. Mas se eu tiver, né, por exemplo, a linha reta é fácil, mas se eu tivesse uma estrada que seria sinuosa assim, ó, não teria como medir isso com a régua. Então o que eu vou fazer? Vou usar uma estratégia. Vou pegar algo maleável, que seja, por exemplo, um cordão. Vou pregar a ponta dele aqui e vou seguir, né? Aí depois o que eu faço? Eu estico esse cordão e faço a medida com a régua. Eu consigo achar, né, o tamanho, né, relacionado a essa escala. Eu tenho outra escala, que é a escala numérica. O que a escala numérica diz para mim? A escala numérica, como o próprio nome sugere, é representada por uma disposição dos números em forma de fração ou razão. No numerador dessa divisão estará sempre a área do mapa, geralmente a medida mínima de 1 centímetro. E no denominador a área real equivalente, no caso do exemplo acima citado, a escala numérica expressa-se da seguinte forma. Então eu tenho aqui, né, uma escala numérica. O que é isso? A escala numérica é como se fosse uma fração, né? No caso aqui, 1 por 100 mil. Então quer dizer que é uma divisão, 1 por 100 mil. Numerador, denominador. Quer dizer que é uma divisão, 1 por 100 mil. Eu posso, como é que eu faço a leitura dessa escala? 1 para 100 mil.
que isso quer dizer para mim? Que 1 centímetro no mapa que tem essa escala equivale a 100 centímetros na realidade. Cuidado com isso aí. 1 centímetro no mapa equivale a 100 centímetros na realidade. Pode vir assim, ó. Pode? Não. Toda escala ela vai apresentar para você 1 aqui. 1 centímetro equivale a 100 mil centímetros. Tá? Aqui eu vou ter um pequeno problema. Eu vou ter que utilizar, né, o processo de transformação. Tá? E se eu estiver fazendo uma medida, por exemplo, de uma coisa muito grande, a distância daqui para Goiânia. Em centímetro vai ficar complicado de eu entender, né? Porque eu vou entender mais esse processo como distância maior em quilômetros. Não é em quilômetro? Então eu vou ter que fazer o processo de transformação aqui, né? Aquelas medidas de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você sabe que de quilômetro, você sabe que de centímetro para quilômetro tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro. São 5 casas. Então você corta 5 zeros aqui, ó. 3, 5. Quer dizer que vai ser 1 quilômetro. Fica mais fácil. Eu sabia. Vamos lá. A vantagem desse tipo de escala é que ela demonstra quanto cada centímetro do mapa representa na realidade, fornecendo-nos certa noção do tamanho da área representada. Essa aqui era mais complicadinho um pouco. Aqui, ó. Uma escala numérica. Quer dizer que 1 centímetro nesse mapa equivale a 79 milhões de centímetros na realidade. Ok? Então eu vou transformar em quilômetro, primeira coisa, corto 5 zeros, tá? Eu vou ter o que? Cada centímetro do mapa equivale a 790 quilômetros na realidade. Ah, mas eu não posso trabalhar com centímetro. Não pode. Quando for uma escala, por exemplo, né, menor. Se for, por exemplo, a representação de uma planta de uma casa, aí eu não posso trabalhar nem com centímetro, né? Seria quilômetro. Ah, seria metro, desculpa. Se fosse uma maquete, centímetro. Aí depende do que eu vou representar. Estou representando. Trabalhando com escalas. De olho nas fórmulas. Que é importante, ó. As fórmulas que eu vou utilizar para fazer cálculos são essas. É igual a D maiúsculo dividido por D minúsculo, em que E é escala, D maiúsculo é a distância real e D minúsculo é a distância no mapa. Aqui, para eu calcular a escala, eu vou utilizar D maiúsculo dividido por D minúsculo, ou seja, escala é a distância real dividido pela distância no mapa. Para eu calcular a distância real, é igual a distância no mapa vezes escala. Para eu calcular a distância no mapa, é distância real dividido por escala. Fórmulas essenciais. Tá? Se for fazer os exercícios propostos, você vai ter que ver essas fórmulas. Ó, aqui eu tenho um problema. Ao se preparar para uma viagem, você precisa saber a distância real entre duas cidades. Em um mapa rodoviário na escala de 1 para 2 milhões, você verifica com a régua que a distância no mapa entre duas cidades em linha reta é de 8,5 centímetros. Descubra a distância real entre as duas cidades. Tirar os dados. 1 para 2 milhões é a escala. 8,5 é a representação no mapa. Por que eu não tenho? A distância real. Então é essa que eu vou calcular. A fórmula é distância real, que é o D maiúsculo, que é igual a D minúsculo, a distância no mapa, vezes escala. Jogando na fórmula, eu tenho D é igual a distância
no mapa é de 8,5, retirei esse dado aqui. A distância no mapa a escala é 2 milhões. Eu fiz essa multiplicação, deu 1, 2, 3, 17 milhões de centímetros. Beleza. Então eu estou trabalhando com distância muito grande. Então centímetro vai ficar complicado, né? O que eu vou fazer? Transformar centímetro em quilômetro, fazendo o quê? Cortando 1, 2, 3, 4, 5. O que deu? 170 quilômetros. Beleza. Então, pessoal, é só, tá? Agora vamos para as atividades, né? Vamos trabalhar as atividades para que fixe isso na cabeça da gente, para que vocês consigam fixar esse conteúdo, tá bom? Obrigado e até a próxima.